Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nós vamos iniciar essa semana com a mensagem sobre o Natal de Jesus. Então preste atenção para que você possa despertar não só o seu conhecimento, como também a sua curiosidade em pesquisar sobre o Natal. Natal é extraordinário, é uma data magnífica, mas nós temos que observar a sua origem espiritual, não a origem social, certo? Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí vai falando sobre a genealogia. Olha como é que é descrito por Mateus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É óbvio que ele está falando aqui do Cristo encarnado, ou do Jesus encarnado. Depois nós temos esta mesma escritura no capítulo 1 também, olhe bem. Tendo José, verso 20, tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu em sonho dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Viu? Esta, portanto, é a versão de Mateus mostrando a genealogia de Jesus dentro das Escrituras Sagradas. Isto exemplificando tudo quanto havia escrito a respeito dele. E a declaração do anjo de Deus na sua encarnação no ventre de Maria e como fora profetizado lá no Antigo Testamento. Dentro desse contexto, agora eu quero trazer para você a versão espiritual dada pelo apóstolo São João, ou seja, a versão espiritual dada por Mateus tem como objetivo mostrar a encarnação de Jesus. E a de João também tem, só que numa outra visão. Preste atenção. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Viu? Como que diferencia o ângulo? É a mesma mensagem com ângulos diferentes, uma de cima para baixo e a outra de baixo para cima. Uma mostrando a origem de Cristo na terra, como nós o conhecemos, o Salvador, e a outra mostrando a sua existência eterna, como Deus único e verdadeiro. Então, observe bem. O verso 14 diz assim, ó: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno da graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Agora aqui já faz a ligação direta do verbo, que é Jesus, com Deus, que é o Criador de todas as coisas. Então, como você vê, Mateus puxa Davi, que é filho de Abraão, na sua descendência, e destaca depois todos os descendentes, chegando até Jesus. João vai no céu, pega o verbo, que é Jesus, o verbo estava no princípio com Deus, e depois mostra a encarnação dele de uma forma diferente, colocando aqui, vimos, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne, quer dizer, ele já existia, ele é Deus, ele existia, e ele veio para o ventre de Maria, e ele se fez carne. Está vendo o sentido? Totalmente diferente, mas não desmentindo o outro, porque um mostra a fase do Filho do Homem e a outra mostra a fase do Filho de Deus. Deu para você entender? Depois você pode pesquisar para avaliar essas questões que são muito importantes. Então nós vamos agora para João 14. Observe bem. Não, mas antes, porém, eu queria falar com você. Jesus nasceu em Belém. Logo que ele nasceu, né,
ele foi perseguido por Herodes, foi para o Egito e depois ele foi para Nazaré. Daí veio um título, Jesus de Nazaré. Então tá vendo? Como que a ligação espiritual está nos locais e tudo. Mas Jesus, a cidade natal de Jesus é Belém. Então Jesus nasceu em Belém conforme estava escrito pelos profetas. Toda essa escritura é para que nós entendamos o projeto, o plano de Deus para a nossa redenção. Queridos, agora observando que Deus, em sua grandeza, em sua magnitude, como ser supremo, como ser abrangente de todo o universo, criador de todas as coisas, ele estava no seu plano de vida santo e irrepreensível, e nós, homens na terra, pecadores, distanciados de Deus pela queda que aconteceu lá no livro de Gênesis. Então observe bem. Então Deus precisava ter uma relação com o homem mais íntima, mais profunda, mais intensa. Então o que ele fez? Enviou seu filho ao mundo. E Jesus, ao se encarnar, preste atenção, ele entrou na essência humana. Apesar de nós termos sido feitos à imagem e à semelhança de Deus, mas ao decairmos, nós nos tornamos pecadores. E agora Deus desce com sua santidade em Cristo e ele adentra o ventre de Maria e lá ele se encarna e depois ele vai transmitir uma mensagem que é a mensagem criada dentro do projeto de Deus para a nossa redenção. E esta mensagem está da seguinte maneira. João 14, verso 23, nós temos esta escritura registrada e você vai observar. Olhe bem, João 14, verso 23. Jesus lhes respondeu: se alguém me amar, obedecer a minha palavra, e meu Pai, vou ler outra vez. Jesus respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Olhe bem, Deus, em sua essência, entrando no homem e tornando um só ser. É muito lindo, é muito glorioso isso. E Jesus está dizendo que para que o homem tenha a presença de Deus no seu interior, ele precisa crer em Jesus, crer em seus ensinamentos e obedecer. E eu vou mostrar a você. O verso 24 diz assim: quem me ama, quem não me ama, não obedece às minhas palavras. A palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Portanto, você tem que obedecer os ensinamentos de Cristo para estar inserido nessa bênção, na bênção da redenção, e entender o verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro sentido do Natal é Deus conosco, Deus dentro do nosso coração, Deus presente na nossa vida, Deus intimamente ligado com o homem, e assim nós somos justificados através do Senhor Jesus. Agora, só para você lembrar, o que é o Natal de acordo com o mundo? O Natal de acordo com o mundo é festa, comida, bebida, presentes e, em alguns casos, até a morte. Porque muitas mortes já aconteceram em pleno Natal por desentendimento por causa da bebida. Vale a pena você viver o Natal de Jesus de acordo com a palavra de Deus, que é trazer Deus para dentro do seu coração, honrá-lo, bendizê-lo e obedecer os seus ensinamentos, ou viver o Natal de acordo com o mundo, com festas, bebedeiras, farras e até mesmo a morte. A escolha é sua. Entender o Natal é entender o coração de Deus, porque é isso que significa Natal de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, te agradeço por esta oportunidade. Torne o conhecimento dos ouvintes cada dia mais ampliado dentro da tua vontade, para que cresçam na graça, no conhecimento, no temor e no amor ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.